Nós vamos iniciar agora a leitura e vai ser algo impactante na nossa vida. Versículo 1 diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Eu vou ler novamente, na minha versão, segundo domingo do mês de fevereiro, dia 11 de fevereiro de 2024, veio a palavra do Senhor por intermédio do ministério do pastor Gilson Tenório. A palavra está vindo para você hoje por intermédio da minha vida. Amém? A palavra está vindo direcionada, liberada ao teu coração. E uma palavra de bênção, meu irmão. Uma palavra de conserto, uma palavra de alegria, se você está disposto a praticar. Quando a pessoa não está disposta a praticar, a palavra vem com tristeza. Ela acha que está tudo difícil. Sabe aquela pessoa que acha tudo difícil? É triste uma pessoa assim. Eu não sei aonde ela vai parar, porque tudo para ela tem dificuldade. Mas hoje está vindo a palavra do Senhor pelo ministério do pastor Gilson, pela minha vida. Vamos dar continuidade. Zerubabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta há de ficar deserta. Chama a sua atenção para a nossa mensagem sobre o tempo, versículo 3, olha aqui. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério, dizendo, 4, para vós tempo de habitardes nas vossas casas. Põe rapidamente na NVI. Eu quero chamar a atenção para essa tradução. Mas é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída. Vamos trazer à memória o cenário. Qual era o cenário que o povo de Israel estava vivendo naquele momento? Eles foram exilados lá na Babilônia, ficaram 70 anos. Quando Nabucodonosor levou, aprisionou todos, o templo de Salomão foi destruído. Templo lindo, meu irmão. Ouro, só coisas, pedras preciosas, as melhores pedras, as melhores madeiras, tudo foi destruído, ficou em ruínas. Eles ficaram lá durante 70 anos e retornaram. Muitos deles ficaram na Babilônia, muitos também retornaram a Jerusalém. E foram passando o tempo, foram passando o ano, e alguém, creio eu, que comentava: ei, quando que a gente vai edificar novamente o templo? E alguém dizia: não, ainda não é tempo, não está na hora de fazer isso. E muitas vezes eu estava meditando agora pela manhã, depois da palavra, muitas vezes não sei qual era a limitação deles. Talvez a mentalidade deles era: mas aonde a gente vai achar tanto recurso para construir aquilo que Salomão construiu? Como que a gente vai iniciar uma obra tão grande? Porque aquele templo que a gente viu edificar, nossa, era glorioso. Então eles iam procrastinando, eles iam sempre adiando, ia levando sempre para frente. Alguém vinha, se levantava: e aí, vamos levantar? Não, ainda não é tempo, a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro, a gente não tem como levantar. E foi, alguns mesmo não tinham nem prazer, alguns não tinham mesmo nem determinação e nem vontade, e nem passava pela cabeça deles de: temos que edificar a casa do Senhor. Aí vem a mensagem de Deus pela vida do profeta Ageu. Diz para eles aí que eles falam que não é tempo para edificar a minha casa, mas é tempo para eles edificar a casa deles.
Eles não têm tempo para edificar o meu templo, mas eles têm tempo para edificar as suas casas lindas, com bom acabamento. E aí ele faz uma pergunta: e enquanto esta casa, que é o templo, naquele momento, fica deserta, fica destruída? Querido, a nossa mensagem eu não quero tratar sobre igreja física, sobre construção. Não estou falando aqui que nós temos que nos ajuntar agora e trabalhar para construir um salão em Nova Mutum. É o desejo do meu coração. Creio eu que no desejo do coração de muitos aqui presentes, tem desejo de um dia ter condição de comprar um lote, de comprar um salão, de abençoar a casa de Deus, para ter um salão próprio. Glória a Deus. Propôs isso no seu coração, pede para Deus multiplicar a sua renda, pede para Deus multiplicar o seu negócio, pede para Deus colocar as mãos sobre a tua empresa. Tu vai prosperar e tu vai realizar esse desejo do teu coração. Amém? Se você crê nisso, se você quer isso, se você deseja isso, não limite o poder de Deus. Não limite. Se você propôs, não fique se perguntando mais como eu vou fazer. Não, só deixa na mão de Deus. Mas não é isso que eu quero tratar nessa noite. É a respeito que a Bíblia nos traz o entendimento que Deus não habita em um templo construído o quê? Pelo homem. Deus não habita numa igreja de 4 paredes. Não, aqui nós temos esse momento e nós agora, de fato, estamos vivendo a igreja. Essa reunião, essa congregação dos santos, esse ajuntamento, essa assembleia, agora nesse momento é a igreja. No momento que você sai daquela porta para fora, meu irmão, se torna um salão. É um salão. É um ponto comercial. A Bíblia diz que vocês não sabeis que o vosso corpo é o templo do Senhor, é o santuário do Senhor. A minha vida, a tua vida tem que ser o templo do Senhor. E você já edificou esse templo? Você já construiu esse templo? Porque uma casa não se constrói de um dia para o outro. Se constrói, gente? Tem muitas firmas aí que estão buscando adequar casas rápidas. Mas a gente sabe que há um processo. Há um processo. Então eu chamo a sua atenção. Você tem edificado a casa do Senhor? Vida com Deus, meu irmão. A revelação é vida com Deus. A casa de Deus. A sua vida tem sido construída? Ou você tem tempo para tudo, como diz a palavra, mas vocês têm tempo para a faculdade, vocês têm tempo para cursos, você tem tempo para zumba, você tem tempo para o balé, você tem tempo para o karatê, você tem tempo para o boxe, você tem tempo para tudo. Tempo para academia, é tempo de cuidar do meu corpo, é tempo de, sabe, tem tempo para pescar, tem tempo tempo para tudo. Mas muitas vezes não tem tempo para edificar o templo do Senhor. Vida com Deus, momento com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Hoje nós estamos aqui num culto que foi preparado o tempo. Muitos de vocês começaram a se arrumar às 6, 5h30, já foi passando a roupa. Pastor, passei desde cedo, já estava preparado. Pastor, eu fiquei até o último momento deciso com que roupa eu vinha, mas eu vim, porque você sabia que esse tempo é um tempo precioso, que esse tempo é um tempo de você ouvir a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, e a palavra do Senhor chama a nossa atenção hoje. Como que está a minha vida? Como que está a minha edificação? Como que eu estou edificando, construindo? Olha a consequência de não ter tempo para construir uma vida com Deus. Versículo 5. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vede aonde os seus caminhos os levam. Quando ele diz vede os caminhos te levam, ele está dizendo assim, medita. Medita para onde
esse caminho, essa decisão, essa escolha que você fez está te levando? Faz uma análise, examina, veja aonde os seus caminhos os levaram. Versículo 6: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar em uma sacola, uma bolsa, dependendo da tradução, um saquitel furado, uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte. Aí que vem a direção. Lembra que eu comecei falando assim que talvez na mente deles eles tinham uma preocupação: como que a gente vai construir? Como que a gente vai edificar? Como que a gente vai fazer? Deus dá uma direção: suba aos montes e tragam madeira. Suba aos montes e construa a minha casa. A mentalidade deles era no recurso. Como que a gente vai construir um templo como aquele de Salomão? Como que a gente vai edificar algo tão grande para Deus? Você já viu aquela expressão de pessoas que estão lá fora, lá no mundo lá fora, e às vezes acham que tudo tem que ser grande demais, de repente demais? Como assim, pastor? Um exemplo. Já vivenciei com pessoas: eu só vou para a igreja depois que eu parar de beber. Alguém já ouviu isso? Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Quando eu parar de mentir, não, pastor, eu faço muita coisa errada, mas quando eu parar, eu vou para a igreja. Quer dizer, ela está pensando nas circunstâncias, ela está pensando nas situações, em vez de, não, eu vou para a igreja porque Ele vai me dar força para eu vencer o pecado, Ele vai me dar força para vencer os vícios, Ele vai me dar força para vencer toda ação que me afasta da presença dEle. E Deus vem com direcionamento dizendo: ei, suba aos montes, está aí, o monte está bem aí, as madeiras estão bem aí, construa a minha casa, para de desculpa, para de justificativa. Meu irmão, olha aqui o monte. Estou falando de você subir no monte, não. Ó. Aqui tem um monte de palavra que você pode abrir todos os dias e trazer madeira para edificar uma casa para o Senhor. Todos os dias você pode ler a palavra de Deus e edificar uma vida com Deus. Todos os dias você pode vir aqui, abrir, estudar, meditar e crescer no conhecimento. Então Deus está falando: ei, olha lá, sobe no monte, constrói a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado. Meu irmão, a sua construção espiritual alegra o Senhor, a sua dedicação, o seu esforço. Pastor, eu passo o dia inteiro na rua, e quando eu chego em casa eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu chego em casa eu estou exausto, às vezes não dá tempo nem de eu pegar a Bíblia. É aí, meu irmão, é a sua dedicação. Toma o seu banho, e separa um momentozinho, você, homem, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, vai tirar uma madeira aqui para construir a sua vida, para edificar a sua vida, para crescer. Porque às vezes, quem está morando numa casa que gostaria de crescer a casa aí? Tem alguém aí que gostaria de aumentar um pouquinho? Vai precisar do quê? De material. Está aqui, ó. Há uma passagem bíblica que os filhos dos profetas chegaram até o Eliseu e disseram: Eliseu, o lugar que a gente está aqui está pequeno, hein? A gente precisa crescer mais. Aí ele falou: opa, vamos crescer. Ele falou: ó, nós vamos lá na floresta buscar umas vigas para crescer. Ele falou: opa, vai. Então, meu irmão, está aqui. Então a mensagem é: eu tenho tempo para os meus planos, eu tenho tempo para os meus projetos, eu tenho tempo para minhas construções, mas ainda não é tempo
para construir algo para Deus. Há uma vez um discípulo falou assim para Jesus: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai, aí eu vou te seguir. Deixa eu enterrar o meu pai e eu vou te seguir. Jesus falou que os mortos enterrem os seus mortos. Para a gente entender o que aquele homem estava dizendo, é assim: Jesus, eu vou esperar o meu pai morrer. Muitos acham que não, o pai estava morto, Jesus foi insensível. Não, ele estava dizendo: olha, eu vou esperar o meu pai morrer. Assim que ele morrer, eu vou colocar a casa em ordem, porque o filho, quando o pai morria, o filho, o mais velho, ou o homem da casa tinha que organizar a família. Aí depois eu te sigo. É isso que a raiz desse versículo diz. Quer dizer, espera tudo acontecer. Eu já vi gente falando: pastor, deixa eu viver, deixa eu construir minha empresa, e quando eu estiver bem financeiramente, eu vou vir ajudar o Senhor a evangelizar. Eu quero estar bem financeiramente, bem estável, para mim ter mais tempo para Deus. Alguém já ouviu alguém falando isso? Ou talvez você já até disse isso. Não deixa, ou às vezes alguém já falou: quando eu me aposentar, eu quero viver na casa do Senhor, ajudando, servindo, limpando, cuidando, evangelizando. Eu já ouvi isso. Estou com 10 anos de caminhada, é pouquinho, mas dá para ouvir algumas coisinhas. A pessoa falando: não, num tempo e um tempo distante, um tempo que não é agora. E Jesus está nos chamando que já é e é chegada a hora da salvação. É o tempo de nós pregarmos o Evangelho, é o tempo de nós construirmos a casa do Senhor, vida com Deus. Aí a consequência no versículo 9: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com sopro. Volta para outra tradução. E porque o fiz, olha lá, olhastes para muito, mas eis que alcançastes poucos. Essa é a mesma tradução da sua Bíblia, tá? Quando a trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. O que Deus está falando aqui para o povo de Israel? Dizendo: olha, vocês olham para muito, vamos dizer, 100 mil hectares nós vamos plantar, colhe 10. E os 10 que você colhe quando você está voltando para casa, é o diabo que assopra? Está dizendo que foi o diabo que assoprou, né? Não, eu assopro. O pouco que sobra para vocês, eu ainda assopro. Por que eu faço isso? Por causa da minha casa. Vocês desprezam a minha casa. Meu irmão, volto novamente a chamar a sua atenção. Não estou falando de igreja física, eu estou falando de vida com Deus. Vocês têm tempo para ter grandes planos. Vocês têm tempo para construir vários projetos, mas para mim, se der tempo eu faço, se eu puder eu faço. A Bíblia nos ensina em Mateus 6, nem coloquei no meu esboço, não sei se é 6,32, 6,33, me perdoe, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus, Jesus veio e nos deu um mandamento. Isso é o mandamento de Jesus. Isso é o mandamento de Jesus: buscar primeiro o reino. E às vezes a pessoa busca primeiro o casamento, primeiro a família, primeiro a vida financeira estável. Primeiro, é errado você ter o seu casamento, a sua família, a sua empresa, a sua vida. Nossa, só? Não é errado. O errado é você deixar Deus para a última coisa. Só que nós temos a concepção que, pastor, o senhor está falando aí, mas então não é comigo não, porque Deus está em primeiro lugar da minha vida. Talvez você diga: pastor, o senhor está falando aí, não é para mim, porque para mim
quando Ele te manda perdoar? Se perdoa, pastor, perdoa, glória a Deus. Quando Deus te manda, sabe, fazer o bem para quem te faz o mal, você faz? Ah, pastor, isso eu também está perdendo, a pessoa me fez o mal, como que eu vou fazer o bem? Pois é. A palavra de Deus diz: trazer o dízimo à casa do tesouro é primícia. Será se eu coloco em primeiro lugar o dízimo do Senhor, em vez da minha ganância, avareza, cobiça? Deus às vezes fala para você abandonar uma amizade. Deus fala para você se afastar de algumas certas pessoas que, sabe, não agrada a Ele. Só palavrão, só, sabe, fofoca. Deus manda você abandonar a novela, abandonar o Big Brother, abandonar o que mais, gente, que tem aí? A Fazenda, minhas férias com ex, só coisas que edificam uma casa para o Senhor. Ah, pastor, mas não tem nada de errado, mas também não tem nada de certo, não. E tem muita coisa errada, aonde é só coisas que não traz a presença de Deus, mas Deus manda. Não, isso é muito radicalismo, pastor. O senhor está sendo muito religioso. O senhor, e às vezes fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas assistindo filmes, assistindo séries, assistindo um monte de coisa, mas quando pega a Bíblia, eu vou dormir. Quarta-feira eu vou na igreja. O pastor lá, ele explica, dá para entender melhor. Às vezes passa horas e horas falando com alguém no grupo do WhatsApp, mensagem, Facebook, Instagram, não consegue ficar 10, 15, 20 minutos orando, buscando ao Senhor, apresentando a filha, apresentando o filho, apresentando a casa, apresentando a semana, liberando palavras para a semana. Deus, essa semana, segunda-feira vai ser assim. Tem gente que tem um misticismo, né? Ah, segunda-feira é algo para mim, é o pior dia. Não, meu irmão, se você começar liberando palavras que segunda-feira vai ser o seu melhor dia. Se eu vou acordar de manhã, eu vou acordar disposto, eu vou acordar cheio de Deus, cheio da presença de Deus, meu irmão, vai acontecer. Mas a pessoa já colocou isso no seu coração. Então, qual é o seu tempo, irmão? Você está construindo uma vida com Deus? Olha no versículo 10. Por isso, retém os céus os seus orvalhos, e a terra retém os seus frutos. Deus estava dizendo, é por isso que não está tendo mais a chuva, não está tendo mais os frutos, não está vindo as bênçãos, porque vocês têm tempo para fazer o que vocês querem, mas para edificar a casa do Senhor, para adorar, para louvar, para exaltar, vocês não têm tempo. Vocês não têm tempo. Aí agora eu quero chamar a atenção para você em alguns tópicos. Vem comigo lá em Salmos 55, versículo 16. Salmos 55, versículo 16. Diz assim, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aqui é um salmo escrito pelo Davi, aonde ele vai trazendo aí, eu vou buscar o Senhor, eu vou clamar a Ele vai me ouvir. E aqui, ele traz aqui o seu tempo com Deus, que não é regra, não é uma doutrina, mas é um exemplo que Davi deixou registrado. Eu busco a Deus de tarde, de manhã, ao meio-dia, eu oro, eu clamo, e Ele ouvirá a minha voz. Então, aqui, Davi está deixando que ele tem 3 horários de oração, sim ou não?
Me lembro de Daniel, que orava 3 vezes por dia. No versículo lá em Salmo 119, vamos lá? Salmo 119, versículo 62. Olha aí, outro horário de Davi, outro exemplo de Davi. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Outro momento que Davi traz de um tempo que ele separava para orar. Agora eu vou trazer um exemplo de Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 16. Olha aí, ó. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, nós temos 1 hora de oração. É um tempo que a igreja tira para orar. Pelo menos, creio eu, que se você se programar, uma segunda-feira no mês, você pode tirar esse tempo. Mas tudo vem do propor o coração. Tudo que propomos no nosso coração, meu irmão, que nos de fato interessa, nós nos levantamos e conquistamos. A pessoa só não conquista algo se ela não valoriza aquilo que ela deseja. Ela só não conquista algo se aquilo de fato para ela perde o interesse. Ela não perdeu o interesse, acabou, ela desiste. Mas se ela tem interesse, ela tem desejo, e se ele quer, meu irmão, ele vai ajudando, vai economizando, vai esperando, espera o tempo, espera baixar, espera alguma coisa, espera e consegue. Então, toda segunda-feira nós temos 60 minutos com Deus. É um tempo reservado coletivamente para a igreja louvar, adorar, clamar, colocar as petições, as súplicas, louvores de ação de graça. Daqui são 4 e às vezes 5 por mês. É um tempo. Temos reuniões das mulheres que vencem 1 vez por mês. Temos reuniões dos homens que vencem 1 vez por mês. E muitas das vezes os homens e as mulheres às vezes não tiram esse tempo, não prioriza esse tempo, não prioriza esse momento. A gente tem que olhar e examinar a nós mesmos. Aí aqui eu chamo a atenção porque Jesus disse: porém ele se retirava-se para o deserto e ali orava. Coloca na NVI que está interessante na NVI. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Existem os momentos coletivos, mas também existe um momento só você e Deus. Jesus não esperava. Às vezes você fala: pastor, é porque meu marido também não me apoia. Às vezes eu chamo ele para orar, ele não quer orar, está com sono. Pastor, às vezes eu falo para minha esposa: vamos orar hoje? Não, eu estou com sono, vira as costas. Eu chamo os meus filhos, eles fazem cara de desinteressados. E aí eu vou perdendo com meu irmão. Olha lá Jesus. Jesus não esperava Pedro, Tiago e João dizer: e aí Jesus, vamos orar hoje? E aí, vocês querem orar? Ah, mestre, estamos cansados. Ah, então vamos dormir então. Não. Ele tinha os seus momentos. Ele tinha a sua hora ali de se retirar e de falar com o Pai. Ele é o nosso maior exemplo, Jesus. Tinha um tempo de ficar a sós com o Pai. Mas é o tempo de ficar conectado com o mundo. Se não tem Wi-Fi, não tem internet, quase fica doido.
tempo de estar conversando, o tempo de estar fazendo algo, mas o tempo para ficar a sós. Eu falei pela manhã, o pastor Carlos já chamou a atenção nisso em algumas reuniões, e eu chamo a atenção aqui: se nós damos o dízimo de tudo, se fôssemos colocar na ponta da risca do tempo, se nós fôssemos dar 10% do nosso tempo para Deus, o nosso tempo é 24 horas. 10% de 24 horas é o quê? 2 horas e 40 minutos. Talvez você diga: pastor, eu dou muito mais do que isso para Deus. Na verdade, eu fico o tempo todo com Ele, ligado com Ele, falando com Ele, orando, adorando, exaltando, o tempo todo. Glória a Deus, amém, continua. Só que há uma necessidade de você também ter um tempo de excelência, um tempo de exclusividade, porque você está o tempo todo falando com Ele, mas fazendo outra coisa. Você está o tempo todo agradecendo, louvando, exaltando. Você está todo o tempo todo falando. Eu estou dizendo isso repetitivamente porque eu já tive na caminhada algumas pessoas que a gente falava em uma hora: não, pastor, eu oro toda hora. Entende? Não, estou todo o tempo ligado, amém, glória a Deus. Só que você está atarefada com alguma coisa. Não, tem um tempo exclusivo. Tem um tempo de você dizer: Senhor, hoje é só eu e o Senhor. Não vou limpar, não vou fazer, vou ficar aqui contigo. Eu falei pela manhã, você já viu aquela pessoa que às vezes você pede a ajuda dela, você pede o tempo dela, falando: você pode passar lá para me ajudar, só vai ser umas 2 horinhas. 1 horinha lá para você me ajudar a fazer um negócio, ela até vai, mas já vai dizendo assim: ó, vamos começar logo porque eu tenho que ir embora. Ou vai com a cara amarrada, ou vai, entendeu? A pessoa não vai com alegria, a pessoa não vai disposta a de fato ali entregar o seu melhor. Ela até vai, ela até faz, mas não faz com excelência. Não faz. Vamos para o outro tópico. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus é o nosso exemplo de igreja. Jesus, ele foi até Nazaré, leia aí, ó. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era o seu costume, era o seu hábito. E levantou-se o quê? Para ler. Naquela época era um hábito, uma regra, a Torá, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ficava na sinagoga. Havia uma biblioteca, havia o escriba, havia os mestres da lei, havia ali os fariseus. Então eles se reuniam nos seus hábitos, nos seus horários. Lembra que você pode ler Atos capítulo 3, João e Pedro, eles estavam indo orar 3 horas da tarde, porque eles tinham um horário de orar 3 horas da tarde. Aqui Jesus, todos os sábados, seus discípulos e muitos outros se reuniam na sinagoga, assim como nós temos segunda, quarta, sexta, domingo. Você é obrigado a vir em todos os cultos? Não. Mas você tem que se programar para criar um hábito, um costume de estar aqui, para ouvir, para aprender, para ler, para escutar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele tinha esse hábito de estar na sinagoga e se levantou-se para ler. Jesus lia as Escrituras e o seu tempo de leitura. Talvez você diga: pastor, eu não tenho uma boa formação escolar, tenho uma dificuldade para ler, mas nós temos hoje aí o YouTube, o canal do missionário R.S. Soares, tem o canal do pastor Carlos, eu tenho até agora o canal do pastor Gilson Tenório, está lá as mensagens lá que a gente tem gravado. Então, você tem aí alternativas para
ouvir para aprender e para praticar. Não haverá desculpas e justificativas diante do grande dia do juízo final. Mas é tempo para fazer muitas coisas. É tempo para fazer várias coisas. Mas para ler a palavra de Deus. Você tem, meu irmão, examine o nome a si mesmo. Você tem o seu tempo, o seu compromisso de você ler, de você, sabe, meditar. A gente tem passado aqui muitos versículos. Eu te aconselho, compre um caderno. Eu falo aqui às vezes no altar, igreja, se você fui rápido demais, peça-me um esboço para mim. Estou um ano. Não quero mentir aqui não, hein? Mas se um ou dois pedir um esboço, foi muito. Um ou dois foi muito. Um ou dois. João, pastor, me manda aí o que o senhor pregou aí, porque eu quero estudar, eu quero dar mais uma aprofundada. Não deu tempo de anotar, não levei o caderno. Então, a gente vai sendo provado por Deus. E é nas pequenas coisas que Ele nos prova. Então eu tenho que ter esse momento com Deus. Eu tenho que ter um momento da oração, um momento da leitura. Isso vai edificar a minha vida com Deus. Amém? Sim ou não? Isso vai edificar, meu irmão. Quando você lê, quando você ouve, quando você pratica, vai vir os rios transbordantes, vai vir tempestade, vai vir chuva, e a tua casa não vai cair. O que você construiu em cima da rocha não vai cair. Não vai. Vamos dar continuidade. Vem comigo em Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos 1, 2. Olha o que Davi diz. Põe na RCA lá, tradução normal mesmo. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Na outra tradução está satisfação. Tenha satisfação. Coloca lá. Na outra está assim, ó. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3. E como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo que? No tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Mas esse resultado é na vida de quem? Põe lá no versículo 2. Esse resultado é de quem vive o versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação, bota lá naquela tradução, o seu prazer, a sua alegria é meditar na lei do Senhor. Salmo 119, Davi diz: escondi a palavra do Senhor para não pecar contra ti. Eu tendo conhecimento da palavra de Deus, meu irmão, eu vou evitar desagradar a Deus. Eu buscando meditar de dia e de noite, eu vou construir, eu vou edificar, eu vou agradar o meu Senhor. Isso aqui Deus não se agrada, isso aqui não pode. Já tive uma vez na casa de um amiguinho, aonde um dia nós brincando esconde-esconde, eu quis entrar dentro do quarto, vamos esconder aqui dentro do quarto, era o quarto dos pais dele. Ele disse: não, aqui não pode, meu pai não se agrada, nem que eu entre quando ele não está em casa. Quer dizer, aquele filho sabia o que não agradava o seu pai. E às vezes hoje o filho sabe o que não agrada o pai, o que não agrada a mãe, e mesmo ainda se faz. Às vezes nós temos a impressão que faz por pirraça, mas há uma grande consequência para quem desobedece a Deus. Há uma grande consequência. Pastor, porque ele vai ficar lá no trono dele e vai mandar o castigo? Não, a palavra de Deus já foi liberada lá em Deuteronômio, aonde ele diz: as bênçãos e as maldições está na vida de quem obedece e na vida de quem desobedece. É automático, irmão. Quem obedece, a bênção alcança.
quem desobedece, a maldição alcança. A consequência. A consequência. Então, eu preciso meditar dia e noite e pode ter certeza, a gente está falando do tempo. No tempo certo, vai dar fruto, vai dar resultado. No tempo certo, as coisas vão acontecer. Era para pôr o versículo 3, mas deve ter sido a internet que não está funcionando, né? Olha lá. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro, ao qual dá o seu fruto na estação própria. Glória a Deus. Vem aqui agora, lá no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus 9. Deus, Ele é prioridade na sua vida. Isso aqui é um estilo de vida cristão, gente. Às vezes parece que eu estou aqui forçando você a orar. Isso me dá, eu vou ser sincero, isso me dá uma raiva. E uma raiva que eu tenho que ficar, no mesmo tempo, tratando o meu coração com Deus. E você tem que ficar, abre a boca! Você está olhando assim, você está... Ah, vou beber água. Adoro, levanta a mão! Parece que bota a mão no bolso só de pirraça. Meu irmão, aqui é o momento de a gente louvar, adorar, de você orar uns pelos outros. De você, Senhor, que a tua presença que há na sua vida, que há na minha vida, que o meu irmão também sinta o teu poder, a tua glória. Que esta igreja seja incendiada, Senhor, com a tua presença neste lugar. A gente vai orando aqui, e parece que está pesado, a pessoa não se dedica, a pessoa não abre os lábios, a pessoa não busca se envolver, não busca adorar. Às vezes tem animação aqui, um louvor de animação, o obreiro, o ministro, a dona Jaque está aqui, levanta a mão para o céu, mas eu acho que é só aqui acho que é só aqui nos vizinhos, né? Nos vizinhos que acontece isso. Aqui, graças a Deus, não acontece isso não, tá? Em nome de Jesus. Meu irmão, é tudo louvar a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho o meu... Ok. Mas, meu irmão, às vezes as nossas ações, as nossas atitudes revelam quem somos. Se a pessoa chega aqui e não abre a boca, não tem uma expressão, será se em casa ela tem? Será se em casa ela tem? E fora que você, meu irmão, é referência. Alguém vai chegar ali, vai olhar para você e falar, cara, eu quero sentir o que essa mulher está sentindo. Eu quero ter essa presença que esse homem está tendo. Eu quero ter essa alegria, eu quero ter essa animação. Quantos, meu irmão? Quantas pessoas foram cativadas por alguém que continuaram na caminhada? Eu já ouvi isso. Pastor, eu cheguei, eu conheci uma pessoa que, olha, ela era dedicada, ela era uma mulher de oração, ela sempre estava nos cultos. Eu comecei, sabe, eu olhava para ela e olha, eu achava tão lindo o jeito que ela orava, e aí ela foi ficando, ela foi servindo, ela ficou na igreja, servindo a Deus, e infelizmente, aquela pessoa que era referência abandonou a Cristo. Infelizmente. Mas aquela pessoa se manteve ali e teve vida com Deus, tendo referência, buscando, desejando. Então, ler a Bíblia, jejuar, eu falei pela manhã, aconselhei um jovem, olha, para de andar com más amizades. Ah, mas o que eu vou fazer na hora do recreio? Meu irmão,
vai ler a Bíblia. Vai lá no lugarzinho, no cantinho, separa um cantinho ali, é 20 minutos de intervalo, coloca a sua Bíblia, coloca o seu caderno, anota, logo, em nome de Jesus, vai atrair pessoas boas. Eu lembro que quando eu comecei no meu trabalho numa empresa, eu levava a minha Bíblia, eu estava na leitura anual em 2014, acabava o almoço, terminava de comer uma marmitex e ia ler a palavra de Deus na minha leitura. Os meninos começaram a chegar, dizer, qual que é a palavra de hoje? Ô pregador, tinha até um lá que gostava de tirar chacota. Ô pastor, qual que é a palavra de hoje? Eu falo, hoje eu estou lendo Gênesis 15, Gênesis 21. A história de Jacó, a história de Isaac. E ali começava a ministrar alguma coisinha ali, um entendimentozinho. Logo o irmão da Assembleia, o irmão Adriano, o irmão Adriano já começou hoje, tal, começou a trazer a Bíblia, nós fazíamos a oração depois, de manhã, na hora do almoço. Tinha uma lésbica lá, eu falo logo assim, que ela se denomina, ela se chamava de sapatão mesmo. Eu sou sapatão. Que ela ficava furiosa porque a gente orava, porque a gente lia a Bíblia. Quero dar de trabalhar. A gente só com sabedoria, mas nós não estamos no nosso horário de almoço. Nós não paramos o trabalho para orar e ler a Bíblia. É o nosso horário de Bíblia. E graças a Deus, Deus nos deu um carregado cristão também. Só falava Jesus, só não provoca, só não responde. E é assim, meu irmão. Então a gente tem que ter essa vida com Deus, nós somos referências. 9,14 está escrito assim: então chegaram aos pés deles os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus, e muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João chegaram a indagar Jesus, aí quer fazer uma pergunta para o Senhor. Nós que somos discípulos de João, os fariseus jejuam muitas vezes, nós vivemos jejuamos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Tem gente que jejua até os 6 dias, que o 7º a gente descansado, os 6 dias da semana. Aí Jesus responde, olha lá, e disse Jesus, podem porventura estar tristes os filhos das bordas, enquanto o esposo está com eles? Disse, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então que jejuarão. Simplesmente o que Jesus está falando? Olha, não cabe eles jejuarem agora, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele até diz ali como tristes, porque o jejum é um momento de humilhação. É um momento que você tira ali para se humilhar perante Deus, para reconhecer que você precisa da ajuda dele, do poder dele. Mesmo você tendo todo o potencial, capacidade, habilidade, recurso, você tira aquele momento de jejum para se humilhar. Mas às vezes a pessoa só quer jejuar quando quer cura, quando quer portas abertas, só quer jejuar quando quer milagres. Não, jejum é se conectar mais ainda com Deus. É você se desapegar de tudo que é da carne para ficar ligado com o Senhor. Ficar ligado com o Senhor. Então ele está dizendo, chegará o tempo, virão dias que lhe será tirado o esposo. Jesus foi tirado ou não foi tirado, igreja? Sim ou não? Ele não está hoje no meio de nós, fisicamente falando. Então, esse tempo chegou. Mateus 6, só voltar algumas páginas. Mateus 6, versículo 16. Olha o que Jesus está dizendo. E se jejuardes, não vos mostrareis contristados. É assim, igreja? E se jejuardes, não. Ele diz, e quando jejuardes. Esse quando é porque ele espera. Quando você vir, quando você vir, mulher vai fazer isso, né? Ou pode você é diferente. Ou o marido faz isso, né? Quando você vir da cozinha, traz um copo de água para mim.
ele sabe que você vai vir para o quarto. Então, quando você vir, ele tem essa certeza. Você vai vir, tem que vir aqui. Mas ele está lá o tempo todo, só esperando você levantar. Quando você vai abrir a cozinha, não faz uma água para mim. Mas é só um exemplo. Então, Jesus ele espera que você jejua, meu irmão. Pastor, quantas vezes? Propõe no seu coração. Propõe no seu coração. Às vezes você ouve falar do jejum e nem de perguntar como fazer, você não pergunta. Às vezes você ouve que há castas de demônios que só saem de oração e jejum. Mas a pessoa sabe que tem demônio agindo por detrás da vida do filho. Às vezes tem demônio amarrando a vida financeira, a vida sentimental, a vida espiritual. Ela se sente pesada, ela se sente amarrada, se sente presa e não se interessa. Jesus ele espera que o seu povo ore, leia a Bíblia e jejue. Isso é estilo de vida. O cristão semelhante a Cristo, Jesus após se batizar, vai para o deserto e a Bíblia diz que jejua o quê? 40 dias e 40 noites. Claro que ali foi algo, mas você, meu irmão, pastor, mas eu não consigo 40 dias, lembra do recurso? Mas não começa com as coisas pequenas. Você acorda às 6 da manhã. Pastor, eu trabalho muito forçado, meu trabalho é muito pesado. Ok, você consegue ir até 9 horas da manhã? Ali, você acorda às 6, Deus, eu vou, abrir um jejum, um propósito de oração, pela minha vida espiritual, pelo meu casamento, para que eu venha edificar algo santo ao Senhor, que a minha vida esteja... Meu irmão, vai até 9, você pode ir até meio-dia, vai até meio-dia. Se você pode ir até as 3, vai até as 3. O meu jejum, meu hábito de jejuar é quarta e sexta. Quarta e sexta, até as 4, às vezes vou até as 6, às vezes eu vou até depois do culto. Então, meu irmão, propõe no seu coração, mas tem gente que nem se der. Pastor, mas eu até falei pela manhã, quer dizer, vai ser um momento que Jesus vai ser tirado. Mas pastor, Jesus mora aqui. Jesus está no meu coração, então eu não preciso jejuar. Jesus está comigo todo o tempo, Ele nunca foi tirado de mim. Fulano, você vai olhar a Bíblia, o Novo Testamento, Paulo jejuava, Silas, os homens, os pais da igreja jejuavam. Então, eu tenho que ter vida com Deus, e quem habita no seu coração é o Espírito Santo. Eu vou enviarei o meu Consolador. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E aonde Jesus estava? Sentado à destra do Pai. Então quem está manifestando o seu poder é o Espírito de Deus. Está aqui, habita em nós. Então é direção de Deus. Vou finalizar, se quiser lá já chamar a dona Jaque. O último versículo que eu queria chamar a sua atenção. Algo que Deus falou comigo. Não é para mim. Eu preciso correr atrás disso. Tá bom? Mas eu pedi para ele, pai, vou pôr nos bolsos. Salmo 116, versículo 15. Acharam todos? Olha o que está escrito: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eu queria ler ela numa tradução diferente, que vai dar um entendimento diferente. E parece assim que ele tem prazer na morte dele nesse versículo, né? Preciosa é, não, mas olha na NTLH: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele.
Deus fica triste, entenda, triste, pesar, quando o fiel que serve a Ele morre. Pastor, mas não é Ele que permite a pessoa morrer. Ele não permite tudo não está na vontade, no controle, sim. Mas existem leis que já foi desde a criação, já foi lançada. O nosso corpo já tem um mecanismo, não sei se eu falei certo, ele já está programado. Nosso corpo já está programado, intestino, cérebro, tudo precisa de proteína, nutrientes, precisa de muita coisa. Então, muitas vezes, meu irmão, o que o Senhor falou no meu coração é tempo de cuidar da saúde. Eu estou com 7 quilinhos acima do peso. Estou subindo na escada, estou assim. E esse versículo nós estávamos conversando, eu e a dona Jaque, e falando sobre isso, e ela trazendo uma revelação do entendimento que ela teve. E algo foi crescendo no meu coração, porque às vezes a gente não se preocupa com isso. Não se preocupa. E você tem tanta coisa ainda para conquistar. Creio eu que você deseja ver o filho do seu filho, seus netos. Creio eu que você deseja ainda ver sua filha casada, entrando ali na igreja, o pai levando ela ali no braço, até o altar. Eu sei sonhos, projetos, e que esse versículo diz claramente que o Senhor, ele fica, é mais ou menos assim, ó, cara, não é para você estar aqui agora. Se você tivesse cuidado da sua saúde, se você tivesse ido fazer um exame, se você tivesse ido antes fazer um check-up, eu não faço um check-up desde 2007. Talvez você diga, pastor, eu nunca nem fiz. E nem quero fazer, vai que eu descubra alguma coisa. Ô meu irmãozinho, não vá com esse medo, vai que eu vou lá, porque eu preciso cuidar da minha saúde. Isso é cuidado, isso é prevenção. Então, é um tempo, meu irmão, tem o seu tempo de cuidar da saúde. Tem o seu tempo de você cuidar do seu corpo, porque você é o escolhido de Deus e Deus quer usar a sua vida para ganhar almas, para ganhar a salvação da tua família. Deus quer que você conquiste promessas. O Josué, ele não conquistou tudo que tinha para conquistar. Ele tinha muita coisa para conquistar. Só que chegou um momento que ele estagnou e não foi mais para a luta, não foi mais para a guerra. Nós não sabemos qual dos motivos que fez ele parar, mas a Bíblia diz que Deus diz: ô Josué, tinha tanta coisa ainda para fazer. Talvez ele foi se acomodando, dizendo: já estou velho, deixa os outros fazerem, deixa os outros conquistarem. Mas Deus queria usar ele. Queria usar ele. O outro amigo dele, o Caleb, com 85 anos, estava com o Espírito dizendo: me dá a terra, eu vou lutar, eu vou para cima, eu vou para a guerra, eu vou vencer, porque Deus me dá força. Estou com a mesma força de quando eu tinha 45 anos. Então, é um conselho que eu vou correr atrás. Tempo de cuidar da saúde. Amém? Coloque aí no seu coração, se assim você desejar. Amém? Porque às vezes, se fosse só morrer e ir para o céu, amém, né? Às vezes pode dar aí uma sequela, um derrame, um AVC, e aí às vezes por causa, por quê? Má alimentação. Às vezes tem coisas que a pessoa faz exercício físico, faz aeróbica, faz um monte de coisa e ainda dá, sim. Aí já foi outra circunstância. Mas tem gente que provoca. É gulosema demais, é gordura demais, é açúcar demais, é pão demais, que é uma das coisas que dizem que mais prejudica o ser humano, e nós mete para dentro, né? Nós mete, come pão, toma refrigerante, Coca-Cola, chega. Eu estou do mesmo jeito, eu estou na cama junto, tá? Talvez você é mais fitness do que eu, né?
mas foi algo que o Senhor falou ao nosso